Bom dia, pessoal! Hoje eu venho aqui fofocar a respeito da jornada da física com vocês. Tenho muita coisa para falar, tenho muitos agradecimentos. O meu intuito aqui não é trazer o conteúdo que eu aprendi, que foi bastante coisa, mas sim falar para vocês a respeito do que eu desenvolvi lá, minha visão, o meu olhar a respeito de toda essa jornada e quão gostoso foi viver tudo isso, tá bom? Começou no dia 17 e terminou no dia 19, no dia do físico. Um dia muito gostoso de se viver e principalmente compartilhar isso com o tanto de gente que tinha lá incrível. Então vamos lá, vamos do início. Logo no início eu pude reencontrar as pessoas maravilhosas, né? A Cris e a Joélia do IF. E, meu Deus do céu, eu amo demais. Vocês sabem o quanto eu sou verdadeira no que eu digo e no que eu sinto e das pessoas na qual eu me relaciono. Desde o antigo governo, que eu tava ali por trás com o pessoal do PT, e eu lembro que eu falei pra Liliane que, meu Deus, que bom que eu tava conversando com ela, que eu me senti em casa. E também quando eu encontro mulheres incríveis, o meu coração ele fica muito aquecido. Eu sou muito verdadeira nas minhas amizades, nas pessoas que eu me relaciono. Então foi muito gostoso para mim reencontrar algumas pessoas que estavam lá. Nisso as meninas, né, que eu cheguei e tava comendo para correr para assistir a palestra da Márcia, da professora Márcia, e, e eu encontrei elas no caminho. Nossa, foi muito gostoso. Nisso já citei a professora Márcia. A professora Márcia, ela trabalha na UERJ. Eu conhecendo um pouquinho para trás, eu sei que ela também faz voluntariado acho que na UFAM. Ela falou que tem trabalho aí na Amazônia por trás. Não lembro muito bem, mas eu anotei o e-mail dela. E ela faz um trabalho bem legal na física de partículas, na física nuclear. Então, para quem se interessa nessa área, é muito prazeroso conhecer o trabalho dela, tá bom? Vou deixar não sei se eu posso deixar o e-mail dela, mas quem tiver interesse entra em contato comigo, tá bom? Que aí a gente resolve tudo que tem para resolver. Isso foi a palestra dela na quarta-feira para dar início a tudo. E nós ficamos alojados no Exército Militar. Então, o meu primeiro agradecimento aqui já vai ser para o Exército, que recebeu a gente muito bem do IF, deu o conforto que eles poderiam dar. E no quesito, no quarto das mulheres, no alojamento das mulheres, sensacional. O recebimento, o cuidado que eles tiveram com a gente. Nós tivemos que seguir algumas ordens de lá, né, em quesito de horário e tudo mais. Mas padrão, quando a gente vai visitar um outro ambiente, nós devemos se adequar a ele, né? Então, nada a reclamar, fomos muito bem recebidos e muito, muito obrigada mesmo. Os meninos já sofreram um pouco, né? Eles já estavam bem o padrão militar mesmo, mas as mulheres nenhuma reclamação. Os meninos sofreram um tiquinho, viu? mas, mas eu fiquei sabendo que os meninos ainda ficaram até as 3 da manhã conversando lá, fofocando. E as mulheres já tiveram mais regalia nisso, né? Tinha umas pessoas ali que passavam brigando de vez em quando, mas tudo certo. Essa parte eu vou cortar que ninguém precisa saber, não. Nisso, na manhã de quinta-feira, tinha diversas palestras, né? E aí eu, Giovana, decidi assistir de vetores. Por quê? É um assunto que eu já sei, sim. Eu deveria ter buscado outro assunto? Deveria. Eu queria muito ter assistido Tensores? Queria. Só que tinha muita gente e eu gosto de fazer perguntas. E eu sou uma pessoa muito. Acabo chamando muita atenção pelas perguntas, pela participação e tudo mais. Então eu não quis atrapalhar a aula de outra pessoa, de tensores e tudo mais. E fui pra minha base, que era vetores. E aí, óbvio que eu fiz pergunta, participei. Na sexta-feira eu não fui, aí o meu amigo mandou mensagem, né? Que era aula 2. Mandou mensagem pra mim falando: Geu, tu não veio? A sala tá um silêncio, ninguém tá fazendo pergunta, o professor tá sentindo tua falta. Muito bom. Tensores foi com o Felipe Menezes. Ele inclusive tem um canal no YouTube, o iFísica, inclusive aconselho demais. Eu não falei isso pra ele lá, que morrendo de vergonha, mas já me ajudou muito em muitas questões e contribui muito com o meu aprendizado como estudante de física. Então,
outro agradecimento aí. Na área de astronomia, nós tivemos uma palestra do professor Daniel Brito. Na quinta-feira à tarde, ele falou a respeito das estrelas, né? E daí, em específico, do interior delas. Nossa, foi uma palestra bem interessante. Eu sou da área, eu fiquei super aquecida, super. Ai, gente, a minha alma estava alimentada, o meu corpo estava alimentado de conteúdo gostoso, entendeu? E eu até anotei ali umas coisas para estudar depois. Na verdade, se eu mostrar para vocês, tá aqui, ó. Tá aqui. Se eu mostrar pra vocês, eu fiz algumas anotações. Depois eu posto uma fotinha. Na verdade, eu já postei uma fotinha nos stories, né? Tem mais aqui das palestras que eu participei, das aulas que eu participei. Mas enfim, foi uma aula muito gostosa. Também teve a participação do Juazeiro do Norte, o ensino médio do Juazeiro do Norte. Deu uma aula super gostosa. Foi uma aula participativa, né? Para os deficientes visuais, principalmente para mostrar ali a possibilidade de aprendizado no tato mesmo, sabe? Então mostraram ali uma diferença de peso entre os planetas, mostraram a distância. Então a gente teve até a experiência de colocar uma venda e se pôr na situação dessa pessoa com deficiência visual. Foi muito gostoso participar. Teve outras brincadeiras lá e tudo mais. Inclusive, a minha única reclamação de todo esse rolê que aconteceu foi porque os bonitos da matemática resolveram participar e dar alguns brindes no dia do físico a respeito das Olimpíadas de Matemática, né? Então, que negócio foi esse? Quem são vocês? No dia do físico vocês querem aprontar pra cima de nós? Não, se põe no lugar de vocês. Nisso nós também tivemos uma palestra sobre telescópios com o professor Ariel e foi bem gostoso. Eu não participei dessa daí não, eu dei uma fugidinha, mas foi muito, muito bom mesmo. Quem tava lá me mostrou o material, me disse como estava sendo e nossa, gente, eu me arrependo um tiquinho, viu? Mas eu precisava fugir para jantar. Na sexta-feira teve aula de manhã de vetores e também teve de tensores, né? A aula 2, a continuação. Na sexta-feira à tarde a gente teve aula de mecânica quântica e essa é uma área na qual eu sou extremamente apaixonada. Vocês precisam entender que na física, por mais que tenha especialização em quântica, nuclear, e outras mais, tipo astrofísica, tudo se interliga. Então é importante você conhecer um pouco e estar por dentro de tudo que ocorre em cada uma. Por quê? Porque é assim que a gente inova, sabe? É juntando elas e dando início a uma nova pesquisa, a um novo conceito, a uma nova ideia. E a física teórica no meio disso tudo. Enfim, gente, vocês entendem. E é por isso que eu sou feliz por cursar física. Vocês sabem que minha área é astronomia, mas acima de tudo, propagar a educação, mostrar para vocês a possibilidade da mulher na ciência e assistir todas essas palestras, que inclusive teve muitas mulheres ensinando ali em cima e falando e inspirando outros alunos, os estudantes, mas principalmente as estudantes físicas, as mulheres físicas que estavam ali, as mulheres da ciência, sentadinhas, se identificando com aquela mulher em cima do palco, se identificando com querer ser a primeira doutora da família ou querer criar uma história dentro da área da ciência. Então foi muito gostoso. E nisso tudo eu já vou entrar agora na palestra, a grande palestra principal do Ricardo Galvão, um professor maravilhoso. Eu fiquei muito, muito tímida de conhecê-lo, porque como é que eu falo para vocês? Como é que eu explico para vocês que tu tá... É aquela frase do Galileu que o prof. Ariel relembrou. Se estou onde estou é porque estou sobre ombros de gigantes. É mais ou menos assim. E quando eu vi ele, eu fiquei assim, meu Deus, estou muito lisonjeada de estar onde estou, de estar perto dessa pessoa. Então eu fiquei bem tímida, fui me apresentar, conversei um pouco com ele
E existem pessoas que a gente se conecta, né? A primeiro momento ali. Mas ainda assim eu fiquei bem na minha, bem resguardada, não invadi o espaço dele, tinha muita gente perto dele para querer tirar foto, para conversar. Então eu apenas fiz o meu básico e fiquei ali por perto. Mas muito, muito gostoso. A palestra dele, a aula dele foi sobre a participação dele, né, no CNPq, foi mostrar resultados, mostrar as intenções. E eu me emocionei muito em muitos momentos. Eu me emocionei nas aulas, eu me emocionei na palestra dele. Eu sentia muita vontade de querer sair dali para chorar, porque enquanto eu assistia, eu sempre lembrei, eu sempre lembrava o meu pai. Pai, no passado tinha Ciências Sem Fronteiras, tinha o pessoal saía para viajar para fazer os seus trabalhos, o pessoal ele tinha bolsa na área científica para fazer o que eles desejavam. E quando eu entrei no curso de física foi durante o governo Bolsonaro, então não tinha muita coisa pra gente, sabe? Eu tive sim um privilégio muito grande de fazer a caçada durante o governo do Bolsonaro e o MCTI me deu um grande suporte. Eu fui conhecer o MEC no antigo governo e eu sempre pensava, meu Deus, eu queria tanto que fosse o governo do Lula, eu queria tanto que fosse esse povo, mas eu sempre falava para as pessoas ao meu redor, gente, eu tô aqui para trabalhar, independente do governo que seja, eu tô aqui para propagar a educação, eu tô aqui para propagar a ciência, para dar de mim, da Giovana Ramos, da Mulher na Ciência, para as crianças, para o povo que vai ocupar o meu lugar. Então eu estou aqui para servir, independente do governo que seja, ainda que a gente se identifique mais com um do que com o outro. Eu nunca escondi isso aqui de vocês, eu nunca escondi esse meu lado, esse meu afeto de mostrar aí as palavras na qual eu falo, e sempre me responsabilizei por aquilo que eu falo, né? Porque isso tá na minha vida. Não é à toa que eu abandonei a minha antiga carreira, a minha antiga vida para viver tudo isso. Eu decidi viver por um propósito. Eu decidi dar a minha cara a tapa conforme aquilo que eu acredito e conforme aquilo que as pessoas precisam, né? E para mim a base de tudo é a educação. Gente, eu poderia falar aqui horrores a respeito do que o Ricardo falou, de tudo que foi dito, por outras pessoas também. Eu até atrapalhei o Ricardo em algum momento durante a palestra dele, porque eu precisava falar a respeito da visão do estudante ali e agradecê-lo por todo o trabalho dele. E eu me sinto muito emocionada até pelo olhar dele ali para a Amazônia, porque são os nossos principais ouros aqui, né? A educação e a nossa Amazônia, e todo o cuidado que a gente precisa ter com eles. A nossa ciência. Gente, o brasileiro, ele tem um dom muito grande, ele tem um poder, uma força dentro dele. Nós temos grandes cientistas aqui no nosso Brasil. Muitos grandes cientistas são brasileiros e estão lá fora e fazendo uma carreira incrível lá. E é muito gostoso que eu, como estudante hoje, consigo sentar e assistir a palestra de uma grande pessoa na minha frente e também consigo ver que, meu Deus, como eu sou agraciada por escutar e postar aqui desse lado, escutando isso, como o nosso próprio reitor Vauli, ele fala, na minha época eu não tive nada disso, na minha época tudo era muito mais difícil, eu não pude escutar uma pessoa grande, eu não tinha o contato de uma pessoa grande no meu celular. E, inclusive, o professor Vauli é uma pessoa que eu agradeço muito, porque é uma pessoa que me ajuda muito, né? A gente não tem um contato muito grande, mas é uma pessoa que eu sei que, dependente do que eu precisar, eu sei que ele está ali para auxiliar ao máximo. O IF é uma instituição que abriu grandes portas para mim e continua abrindo. Eu sou muito, muito feliz de fazer parte desse time. Inclusive, vamos aos agradecimentos ao IFCE de Sobral, porque, gente, eu cheguei no IFCE de Fortaleza, lindo, grande, legal, show. Só que o IFCE de Sobral dá de 10-0. Um beijo para o IF de Fortaleza, muito obrigada por receber a gente, mas olha, o IFCE de Sobral é uma mãe, é realmente uma mãe. A gente tem almoço, janta, a gente tem um espaço para estudar muito gostoso. Eu não pude pegar livro, graças a Deus eu levei o meu livro de mecânica para Fortaleza, porque não podia pegar livro na biblioteca porque eu não sou estudante do IFCE de Fortaleza. O que eles têm de legal é a piscina, mas eu falei pro professor, né? Ele falou que lá no IFCE de Sobral ou era a nossa piscina ou abria mais espaço para novos estudantes.
E é nessa coisa, né? A gente faz o que pode com aquilo que tem. Então, nada a reclamar. Então, meu Deus, se o nosso professor queria que a gente voltasse para o curso de física mais motivados, amando o nosso IF e focados na física, ele com certeza conseguiu, porque a galera voltou no pique, viu? No pique para focar nos estudos e super feliz com o nosso IFCE. E o Demerval estava sentado do meu lado, com alguns livros autografados ali e tudo mais, para poder entregar tanto para o Prof. Vauli, que é o nosso reitor, quanto para o Prof. Ricardo. E aí ele entregou, fiz as fotos e tudo mais. E aí teve uma hora até que o Prof. Vauli falou assim, tu tem? Porque é para astronomia, né? É para noções de astronomia, né, para amadores. E é um livro bem exclusivo, então, ter ele, né? Eu já até mostrei pra vocês a fofoca. Então, ter ele foi bem gostosinho. Porque teve uma hora que eu só soltei, né? Quando eu sou tímida, mas umas horas assim a cara de pau vem. Eu falei assim: estudante não ganha? Aí ele falou assim: vai pegar o seu. Eu consegui pra mim e pro meu professor. Eu fui lá pedir o meu e o do meu professor, porque ele perguntou se tinha pra vender, né? E aí foi quando eu descobri que não tinha. Ele só falou: não, vá lá e faça e pegue o que você quer. E aí foi isso e deu tudo certo. A gente até tirou uma foto, todo mundo ali. Como disse meu professor André, uma foto histórica. E foi muito gostoso fazer parte daquilo. Não porque eu me sinto importante de alguma forma, mas porque, meu Deus, daqui 30 anos eu vou conseguir olhar para trás e ver aquela Giovana, estudante de física, que estava sendo motivada por grandes cabeças, por grandes cientistas. Uh, eu poderia olhar para trás e ver o meu início, ver a minha caminhada, sabe? Então foi muito gostoso. É muito gostoso saber que eu tenho uma base muito forte, que eu tenho pessoas ao meu lado, que eu tenho a ciência do meu lado, que eu tenho o Brasil ao meu lado. Então, eu só tenho a agradecer. Esse vídeo aqui, ele é o meu mais puro sentimento para vocês, é a mais pura verdade do que eu sinto para vocês. Então, eu não tenho vergonha de falar, eu não tenho problema nenhum. Eu sou muito grata a essa jornada. E ir para esses eventos são de extrema importância para o desenvolvimento da nossa carreira, para o desenvolvimento da nossa ética. Para mim, Giovana Souza Ramos, a ciência deve andar ao lado da ética e da moral, senão a gente faz besteira. Então, estar do lado de pessoas que também acreditam nisso, que têm essa base muito forte, é de uma honra extremamente gritante, sabe? Eu não sou da época do Einstein, mas eu convivo com grandes Einsteins. Então, é isso que eu tenho para falar. Um beijão, muito obrigada por terem me escutado até aqui. E quem tiver alguma dúvida, quem tiver contato, quem quiser contato com outros professores, foi uma troca muito gostosa, com certeza, tanto de escutar eles, mas deles conosco também. E é isso, gente, não vou postergar muito aqui não, viu? Um agradecimento grande a todos e até mais!